Serviço Divino de Palavra, Páscoa, domingo 4 de abril de 2021, Apóstolo de Distrito Mínio. Para esse dia, nosso apóstolo maior nos envia a palavra baseada no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia dos que dormem. Até aqui. Amadas irmãs, amados irmãos no Senhor, nesta festa tão especial também é o desejo de nossas almas poder sentir-se muito cordialmente bem-vindos ao altar do Senhor. E também neste desejo, de coração, as saudações de nosso apóstolo maior para todos vocês. E neste sentir desta festa de Páscoa que nos toca hoje também festejar, debaixo do que implica a festa de Páscoa para nós como filhos de Deus, como cristãos novos apostólicos, também o amado Deus nos presenteia a possibilidade de que possamos compartilhar neste serviço divino uma leitura bíblica. E nesse caso está na primeira carta aos Coríntios, nesse mesmo capítulo 15, nos versículos 3 a 8 e 20 a 28. O querido pastor Pablo Laurito, então, poderá ler para nós. Por favor. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àqueles que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos.
nesta maravilhosa graça de poder voltar a compartilhar esta festa de Páscoa, nesse tempo também tão especial que nos toca percorrer a cada um de nós, refletia que esta é a segunda festa de Páscoa que nos toca viver debaixo dessas condições de pandemia. Porém, como o nosso apóstolo maior nos tem ensinado, mudaram nossos planos, porém os planos de Deus continuam. O Senhor vem e então quer preparar-nos para que cada um de nós possa esperá-lo diariamente. E certamente que todas as circunstâncias que nos toca viver diariamente, muitas vezes vai detendo-nos no caminho, e Deus quer dar-nos forças, quer dar-nos o consolo, quer ensinar-nos, nos quer revelar tudo aquilo que nos está pela frente, quer voltar a nos fortalecer em nossa vida de fé e na certeza. O Senhor vem, e então queremos voltar a preparar-nos nesse dia de hoje, nesta festa especial de Páscoa, colocando o nosso coração debaixo do seu altar. E não era diferente no tempo que tocava viver o apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta. Porque já quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia, já os judeus então tentaram negar esta ressurreição, e este pensamento igual se manteve através do tempo. Então o apóstolo Paulo escrevia aos coríntios, reforçando tudo o que implicava a ressurreição de Cristo naquele tempo e tudo o que implicava para eles. E essa ideia que eles diziam que estava entre eles era fortalecida porque os judeus buscaram rapidamente, apenas Jesus ressuscitou, de que esta ressurreição fosse negada. Negada porque claramente iria ao contrário dos interesses que eles tinham. Pois Cristo ensinou em seu tempo que a lei mosaica não necessariamente era a garantia da salvação, da vida eterna junto ao Pai, que havia de mudar a posição de coração. Trouxe o Evangelho, trouxe as boas novas, e isto era contrário, talvez, aos interesses deles. Ele pedia a eles que deixassem de lado todas as suas honras, que deixassem de lado todas as suas posições, que se dedicassem a servir aos homens. Assim ensinava Cristo a seus discípulos, a que pudessem servir aos homens. E aquele que quisera ser maior entre eles, que então fosse aquele que serviria a todos os outros. Outro interesse que estava fora do que eles esperavam. Cristo mesmo, então, lhes pedia que pudessem fundamentar seu sentir no servir no amor de Deus e manifestá-lo no amor ao próximo. O próprio Cristo chegou até talvez a contradizer ou ir contra tudo o que eram as condições, os costumes da época, já que se aproximava das mulheres. As mulheres o seguiam os seus ensinamentos, seguiam o seu evangelho, até muitas delas, então, ajudavam no sentido do material para que todo este ensinamento pudesse desenvolver-se, e até elas mesmas então diziam que haviam sido enviadas por Cristo para anunciar sua ressurreição, quando também sabemos já não foi encontrado na tumba que havia sido colocado. E então estas dúvidas que queriam ser colocadas, e talvez não da mesma maneira, talvez não nos mesmos caminhos, porém hoje também pode ocorrer que se dê um lugar menor ao que implica a ressurreição de Cristo na vida de sua igreja. E o amado Deus quer levar-nos pouco a pouco ao reconhecimento do que isso implica. E talvez olhar sobre como os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, reagiram quando então puderam encontrar Cristo ressuscitado. Porque eles tiveram que viver todo o ensinamento que ele deu. Eles viveram, apesar de que ele foi levado a que iria ter que viver isto, este sofrimento, esta situação que teve que viver Cristo ao ser crucificado. Então, neles tocou fortemente, porém quando então puderam ver a Cristo ressuscitado,
talvez pensando simplesmente em Tomé, naquele que não cria, porém quando viu, ele pôde dizer, Senhor meu, Deus meu. Trasladar-se a esse momento é pensar nessa alegria que haveriam vivido os discípulos quando puderam encontrar-se com o Senhor ressuscitado. Quando puderam voltar à alegria de ter a companhia dele. Quando puderam comprovar que essa promessa que ele havia dado se cumpria. Entenderam essa palavra de Cristo que disse, derrubai este templo e em 3 dias o edificarei. Puderam comprovar a onipotência de Deus, que tudo aquilo que parecia mal havia vencido sobre o bem. Se deram conta que nessa promessa o bem agora está vencendo o mal. Então, outra vez, aquela manifestação em Cristo, o Cristo que lutou e sofreu até na cruz, se transformava agora em um triunfo. E esse triunfo também é que nós, como filhos de Deus, como cristãos novos apostólicos, esperamos. Vivemos um tempo difícil, vivemos um tempo onde nos toca levar circunstâncias, vivemos em um tempo que se manifesta, como estudamos nos serviços divinos atrás, em uma igreja que sofre, tomando o exemplo de Cristo, uma igreja que luta. E quando falamos da igreja, falamos de cada um de nós como almas, como pertencentes à igreja de Cristo, como pertencentes à obra redentora do Senhor. E nessa luta e nesse sofrimento, Deus nos diz, eu estou com vós, eu quero ajudar, eu quero que possa levar no coração que vamos vencer. E queremos então tomarmos nas mãos do Pai e por isso a importância desta festa de Páscoa da ressurreição. Porque ainda o apóstolo Paulo não se deteve em tratar de afirmar, senão tratar também de ensinar o que a ressurreição de Cristo implica para todos aqueles que querem segui-lo. Porque a ressurreição de Cristo implica que então os mortos possam ressuscitar, já não para receber esse corpo material, senão para receber esse corpo de glória tal qual ele recebeu. Para poder ser levantado da morte, porém além de ser ainda levantado da morte física, senão levantado da morte espiritual, para poder alcançar a glória junto ao Pai. E ele deseja que cada um de nós possamos valorizar plenamente, o que implica a ressurreição de Cristo em nossa vida. Porque pensar em que isto há de ser realidade e que vamos poder percorrer o caminho para poder voltar a vê-lo, que alegria pensar nesse momento. Talvez hoje estamos transitando situações que as circunstâncias nos levam, talvez como Tomé, a duvidar, talvez como os discípulos de Emaús, que seguiam triste o caminho, pensando que haviam recebido essa promessa e que não havia cumprido. Muitas vezes penso, meus amados irmãos e irmãs, que Deus nos quer ajudar tanto, Deus quer que possamos permanecer, não só nos tem dado um serviço divino de domingo, senão que em 3 dias há algo mais, no meio da semana, para tratar de ajudar-nos outra vez como os discípulos de Emaús, nos dar todas as forças, dizendo outra vez, o Senhor vem, tem que ficar no caminho, não duvides da promessa. E então, como seus filhos, queremos transitar este caminho, tomando as mãos do Pai e voltar a desfrutar esta festa de Páscoa, sabendo que na ressurreição do Senhor estará a ressurreição dos mortos, e nisto estará a promessa para cada um de nós. Esta promessa que nos tem sido dada, o Senhor quer que possamos pegar sua mão e pouco a pouco ir mudando para a imagem de Cristo. Temos recebido esta formosa palavra para este ano, este formoso lema do apóstolo maior, Cristo é nosso futuro. E então para Ele queremos olhar. E há muitas coisas, talvez, que não entendemos em nossa vida, como ocorria com os discípulos. Porém, nesse não entendimento, nesse talvez não compreender Deus, nunca duvidar que Deus nos ama e que Ele tem feito, faz
e fará todo o possível para que a humanidade possa ser salva. Por isso quer preparar-nos para que nessa velha criatura que levamos, você possa ir desenvolvendo a nova criatura, essa nova vida em Cristo, para que, como foi lido, Ele possa ser Deus, possa ser tudo em todos. Porém, queremos olhar para este dia, queremos confiar nele, e então a festa de Páscoa se transformará em um ponto formoso no caminho para o dia do cumprimento da promessa. Porque não poderemos só pensar no que Cristo fez por nós, que entregou sua vida na cruz, que ressuscitou e preparou o caminho, mas que nos tem preparado algo maravilhoso. Disse o apóstolo Paulo em outra de suas cartas: o que não temos visto, o que não temos ouvido. Isto é o que Deus tem preparado para nós. E então, assim como o apóstolo Paulo ensinava naquele tempo a nossos irmãos que a ressurreição é parte do plano de redenção de Deus, deseja que possa ficar afirmado hoje em nossa vida. A ressurreição é parte do plano de redenção de nossa vida. E se não temos tido que partir para a outra margem, será quando Cristo venha em corpo de transfiguração. O apóstolo Paulo, nesta carta aos Coríntios, manifesta também em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Versículos 52 e 53. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Queremos olhar sobre esse formoso dia, porém tem que estar estabelecido em nosso coração. A crença na ressurreição de Cristo é parte do plano de redenção de Deus e faz parte da nossa vida. E então, o poder estar seguro nas mãos do Pai e saber que no dia em que Cristo venha, primeiro aqueles que têm partido ressuscitarão, e esperando com Ele, e nós receberemos esse corpo de ressurreição. Para dar-nos esta missão, que Deus também nos tem encomendado neste tempo, preparar-nos para poder ser parte desse milênio de paz, como reis. Porém, reis que reinam em sua própria vida, como sacerdotes, como aqueles que podem perdoar no mesmo momento da ofensa. Deus deseja que possamos nos preparar neste tempo e nesta festa de Páscoa possamos realmente viver plenamente que Cristo é o caminho, a verdade, a vida, e a sua ressurreição é parte de nossa ressurreição, é parte do caminho que tem preparado. Ele foi primeiro, o primeiro que então recebeu esse corpo de glória e está junto ao Pai e nos está convidando a cada um de nós que possamos crer na ressurreição dos mortos, que não tomemos isto como um simbolismo e darmos menor valor, que não duvidemos disso. Nunca vivemos e é muito difícil poder entender com nossa mente, porém podemos crer em nosso coração, que assim também possamos manifestá-lo, possamos transmiti-lo, porque essa é a missão que ha sido dada para os apóstolos. O poder manifestar o Evangelho, o poder manifestar a ressurreição de Cristo, o poder manifestar a promessa de seu retorno, o poder manifestar a ressurreição dos mortos. E então, na mensagem de hoje, nos dá esta famosa festa de Páscoa. Cristo ha ressuscitado. Nós ressuscitaremos. Queremos crer nessa ressurreição e também levar esse testemunho a todos que nos rodeiam. Que essa festa de Páscoa possamos vivê-la na plenitude. Que nesta festa de Páscoa possamos vivê-la em plenitude. Que não tomemos como mais uma festa e dizer, bom, chegou o tempo da Semana Santa. Não somente dizer, mas que esse momento possa ser santo para nós. E que possa fortalecer nossa fé, que possa fortalecer nossa vida e que possamos vivê-lo plenamente. Que possamos seguir seguros nas mãos do Pai. O desejo que quando seja o cumprimento da promessa, todos possamos estar. Que nenhum
fique para trás. Que todos possamos viver como dignos esse formoso dia. Desde já, que esteja essa maravilhosa graça do Pai em nossa vida e Ele quer ajudar-nos que possamos seguir adiante. Amém.